dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Estamos aqui pela graça de Deus em mais um dia e felizes de partilharmos juntos da Palavra de Deus e de vivermos na comunhão do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer hoje uma meditação da Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e está no capítulo 4, a partir do versículo 17, até o capítulo 5, no versículo 2. Então eu gostaria de ler e que vocês possam me acompanhar aí. Diz assim a palavra do Senhor: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros, do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu gostaria de trazer nesta manhã uma meditação sobre o que significa seguir a Cristo, o que significa ser discípulo de Jesus. E baseado nesta palavra que nós acabamos de ler, eu gostaria de dizer que seguir a Jesus é ir além. Seguir a Jesus é ir além dos padrões normais de uma vida religiosa. Seguir a Jesus é ir muito além, do que simplesmente uma prática religiosa. Seguir a Jesus implica
em viver uma vida longe da superficialidade. Seguir a Jesus significa ter desejo de caminhar com profundidade na dimensão do amor de Deus. Vejamos o que Paulo está falando aqui para nós. Primeiramente, ele fala assim: assim eu digo, e no Senhor insistam, que vivam de uma nova maneira, que vivam de uma maneira diferente do que vocês viviam antes de conhecer a Jesus. Aí ele diz assim: qual era a maneira anterior que nós tínhamos de viver antes de conhecermos a Cristo? Ele diz assim: não vivam mais como os estrangeiros. Essa palavra gentil sabemos que significa os países estrangeiros, como eram chamados, os gentios. E diz assim que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quando ele está falando gentios aqui, ele não está sendo apenas um xenófobo que não gosta da prática de outros países, mas ele fala a respeito daqueles que vivem não a nova vida em Jesus Cristo. Porque Paulo, anteriormente, ele diz que Cristo quebrou a barreira que havia entre nós. Então não havia o porquê ele falar como se soasse um preconceito para com outros povos. Paulo mesmo disse que Cristo em si, ele evangelizou paz e quebrou a barreira que havia sobre nós, o muro da separação que separava judeus de gentios. E hoje somos um em Cristo. E aí ele está falando, antes tínhamos uma outra forma de viver. Ele diz, vivendo na inutilidade dos pensamentos. Pensamentos inúteis que não vão a lugar nenhum, que não chegam a lugar nenhum, uma vida vazia, uma vida superficial, uma vida comum, sem querer sair do seu conforto, da sua zona de conforto, sem querer viver uma vida com mais profundidade. Poderíamos dizer, vivendo dentro de um padrão de mediocridade. E ele diz, eles viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Pensamentos inúteis que não levam a nada. Pensamento que não produzem fruto algum, não vão a lugar nenhum. Pensamentos vazios. Pensamentos sem conteúdo. Pensamentos sem profundidade. E aí ele diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Aqui, o apóstolo Paulo está falando de uma esclerose espiritual, uma arteriosclerose espiritual, digamos assim, porque a palavra endurecimento do coração é esclerosar o coração. É um coração duro que se torna duro de entendimento, que se torna duro para se abrir para novos pensamentos, que se torna duro para refletir, duro para sentir, duro para ir além daquilo que ele próprio acha ou pensa a respeito da vida. Então ele está falando de pessoas que vivem em pensamentos inúteis, que vivem uma vida sem entendimento, vivem uma vida separados de Deus por causa da dureza do coração, por causa da ignorância em que estão vivendo, por causa do endurecimento do seu coração. E aí ele diz, são pessoas que vivem dentro desta situação, pessoas insensíveis, vivem sem um padrão de sensibilidade e se entregam a qualquer sorte de padrão de vida, cometendo qualquer forma de impureza ou de vida fora do controle, a vida conforme eles querem viver, sem se preocupar com os outros, uma vida sem sensibilidade para com o outro, uma vida que trata os outros como objetos, seja lá de que forma for, objeto de consumo, objeto de manipulação, objeto sexual, mão de obra de trabalho apenas,
pessoas que perderam a sensibilidade e vivem tão somente para o jeito que querem, do jeito que querem. Aí ele diz assim: vocês antes poderiam ser assim. Ele diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ouvir falar de Cristo, não apenas ouvir, aprender de Cristo, não apenas aprender. Ouvir a respeito de Jesus, não apenas ouvir. Ser ensinado pela verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, aquele que nós já mencionamos aqui anteriormente, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E aqui, proveniente da verdade que está em Jesus e que é Jesus. Então, nós vemos aqui que não é simplesmente aprender ensinos de Jesus, é aprender de Jesus, é aprender da pessoa de Jesus, aprender do novo Adão, como diz a palavra de Deus, do novo homem que é Jesus, do homem como nós deveríamos ser, do ser humano como nós deveríamos ser, antes do pecado nos corromper totalmente. E aqui ele diz: nós devemos nos despir deste velho homem e nos revestir do novo homem que caminha em santidade e justiça proveniente da verdade. Aí ele diz a respeito do nosso novo modo de viver, que é ir além. A vida cristã, ser seguidor de Jesus, não é simplesmente crer em Jesus e crer nos ensinos de Jesus. A vida em Jesus nos ensina a ir além, além dos nossos padrões, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Ser discípulo de Jesus é viver uma vida na profundidade do amor de Jesus. Ele diz assim: portanto, cada um de vocês abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Vejam bem o que significa ir além aqui. Ser discípulo de Jesus não é apenas não mentir. Não significa tão somente, eu vou abandonar a mentira. Antes eu vivia na mentira, hoje eu vou abandonar a mentira. Abandonar a mentira é você ir até um ponto, mas ele ensina aqui a ir além. Além de abandonar a mentira, você deve ter um compromisso com a verdade. Então, não somente abandonando a mentira, deixando de falar aquilo que não correspondia à verdade como era antes, mas agora eu ser amigo da verdade, eu ser praticante da verdade. E aí ele diz: fale a verdade ao seu próximo. Falar a verdade tendo esta consciência de que nós somos membros uns dos outros do mesmo corpo. Ele está falando aqui da igreja, que é o mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, mas nós, como humanidade também, nós não pensamos apenas na nossa vida como igreja, mas na nossa vida em sociedade, na nossa vida como família, na nossa vida onde quer que for. Nós não somos coniventes da mentira, nós somos praticantes da verdade. E praticamos a verdade não somente por sermos corretos, não somente como prática moral, mas
nós praticamos a verdade sabendo das implicações do que significa ser membro de um corpo, viver em sociedade, viver como ser humano. Como é difícil quando nós queremos recorrer a uma ajuda, como é difícil nós estarmos firmados em pessoas que não são verdadeiras, em pessoas que enganam outras pessoas. Como é difícil quando necessitamos de um serviço, recorrermos a serviços enganosos, serviços que nos prejudicam, pessoas que prestam serviços a outras pessoas e que não são praticantes da verdade, estão fraudando outras pessoas, estão enganando outras pessoas, seja em qual atividade for. Viver um padrão religioso oco, destituído de verdade, que não possa ser uma vida verificável, que não possa ser uma vida que possa corresponder com a verdade, é viver na mentira. Aí ele diz aqui, não somente então não viver na mentira, mas falar a verdade, porque somos membros do mesmo corpo e somos membros de um só corpo. Somos dependentes e interdependentes uns dos outros. E falar a verdade, mesmo que às vezes sejamos prejudicados por não aceitar um falso testemunho, ou por não conviver com a mentira, pagar o preço da verdade muitas vezes. Aí ele diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Interessante. Ele não diz aqui, não fiquem irados. É interessante que a palavra de Deus não nos ensina a sufocar os nossos sentimentos. A Bíblia nos ensina a expressarmos de forma verdadeira os nossos sentimentos. Se estamos irados, a expressão não é vingança. A expressão é acerto. E não acerto de contas no sentido de retaliação, mas um acerto que possamos restaurar relacionamentos, ou simplesmente chegarmos a um entendimento, um acerto que não venha a trazer mágoas que se abriguem no coração. É interessante que ele diz, irai-vos, quer dizer, você tem o direito de se entristecer, de ficar bravo, de ficar indignado. Você tem. Por quê? Há coisas que nos deixam realmente irados e indignados. Mas não deixe que com isso a sua ira se transforme de modo a você tomar uma atitude desenfreada. E ele diz assim, ainda que você não tome atitude, não deixe esta situação passar e passando de um dia para o outro e de outro para outro, vai criando um ressentimento, vai criando um sentimento de ódio, vai criando um sentimento de mágoa e de rancor, vai fincando, vai te deixando amargurado. E como diz a própria palavra de Deus, não deixe que isso aconteça para que ilumine tudo ao seu redor. Porque pessoas que vivem em rancor e amargura, elas contaminam os outros ao seu redor. Interessante, existem plantas que não podem ser plantadas perto de outras porque elas sugam o crescimento da outra planta. Se não me engano, foi com o hortelã, e nós fomos instruídos a criar a hortelã longe das outras hortaliças,
para que ela não pudesse prejudicar o crescimento das outras hortaliças. Da mesma forma, quando o sol se põe sobre a nossa ira, quando a amargura entra, ela mina o terreno da nossa vida e ela mina tudo ao redor. Então ele diz aqui, não somente se irar, mas ir além no sentido de resolver o assunto de forma a apaziguar o seu coração e o do outro, o da outra. Vocês viram o que aconteceu no domingo passado, na entrega do Oscar, aquela situação daquele ator, daquele humorista, Chris Rock, se não me engano, e que fez piadas de mau gosto, sem graça, humilhando a esposa do ator Will Smith, que estava com um problema de alopecia e que estava tinha rapado a sua cabeça, mas não por um gosto próprio, ela estava sofrendo com isso e já havia falado isso antes. O outro chega e comete uma maldade. Era uma situação para ficar irado? Era. Provavelmente, se fosse com a minha esposa, eu ficaria também irado e revoltado com essa palavra, com essa brincadeira de despropositada. Mas o que aconteceu? Ele foi tomado pela sua ira. E ele resolveu a questão da ira indo lá e desferindo um tapa naquele que já havia cometido violência verbal, violência moral, emocional, contra ele próprio, contra a sua esposa. Mas quando diz irai-vos e não pequeis, é exatamente o resultado da produção da ira em nós. Exatamente como um exemplo de que ele não deveria ir lá e, assim como sofreu violência, agir com violência. Ele diz aqui, a palavra, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e ele diz assim, não deem lugar ao diabo. Não sejam, por causa disso, instrumentos do diabo para destruição, mas aproveitem o momento para restauração, para não permitir que injustiças aconteçam. Eu não estou aqui para condenar a atitude do Will Smith, mesmo porque nós vemos que o resultado disso é que ele se sujeitou, ele antecipadamente saiu da academia dos atores e numa manifestação ele disse que está sujeito àquilo que tiver de acontecer de sanções contra ele. Pediu perdão e interessante, ele tomou uma atitude, ele reconheceu o seu erro. Quantas vezes as nossas atitudes de ira, elas desembocam em situações de muita tristeza. Ser cristão é ir além. Ser discípulo de Jesus é ir além nesta questão também. Aí ele vai mais adiante e diz assim, olha que interessante o que diz o apóstolo Paulo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Vejam bem aqui o quanto ele nos ensina a irmos além. Uma pessoa que tinha a prática de furtar coisas, de roubar coisas de outras pessoas, e que acaba até criando uma habilidade na prática do furto, ele diz assim, se antes você tinha essa prática, não furte mais. Então, a partir do momento que conhecemos a Jesus, deixamos de roubar, não apenas deixamos de furtar. Ele vai além. Use as suas mãos para fazer a coisa correta agora. Além de não furtar, trabalhar com as próprias mãos,
fazendo algo de útil com elas. Antes de você fazer algo maléfico com as suas mãos, agora transformar as suas mãos em fonte de bênção. E que seja útil, e que você tenha sustento por causa do seu trabalho. Olha como ele vai adiante. Não só não roubar, mas trabalhar, fazer algo de útil com as próprias mãos. Não somente fazer algo de útil com as próprias mãos para ganhar o próprio sustento, mas ele vai além disso. O que não trabalha, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, e ao invés de ele dizer assim, para que tenha o próprio sustento e tenha com que sustentar a família, os outros, ele diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O apóstolo Paulo, ele mostra algo profundo, porque muitas vezes o roubo não significa que a pessoa roubou apenas pela sua maldade. Tem pessoas que chegam a roubar por desespero, para ter o que comer, para dar o que comer. E tem pessoas que entram nessa vida e acabam não saindo mais dela. Acabam sendo enredadas por essa forma de viver. Mas vamos supor que sejam pessoas que antes roubavam para sua própria manutenção, roubavam para sobreviver, roubavam por faltas de oportunidades, seja lá o que for. Mas hoje ele diz que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Falando até antes, se você passava por alguma necessidade, hoje você com as próprias mãos, com o suor do teu rosto, com o esforço do teu trabalho, além de ganhar o teu pão, você ter pão para repartir com quem tiver necessidade. Quem é seguidor de Jesus vai muito além. Ele não somente é honesto e ganha o seu sustento, ganha o sustento para a sua vida e para a sua família, mas ele vai além. Ele ganha e tem com o que repartir com aquele que estiver necessitado. Aí ele diz assim, nenhuma palavra torpe, esta palavra significa peixe podre. Imagina um peixe podre saindo da sua boca. Quem participou de final de feira, quem passa depois em um local onde teve feira, sabe o que é um cheiro de peixe podre. Imaginem peixes podres saindo da sua boca. Aí ele diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Comunicação abençoadora, conversas da nossa alma, não jogar conversas fora apenas superficiais e banais, não se reunir apenas para falar besteira, para rir e para se divertir, não humilhar e acabar com pessoas através de palavras torpes que saiam da boca, palavras sujas, maliciosas. Não somente não mais falar mal de ninguém, não somente não mais falar besteira, mas além de não falar besteira, ir além. Sair da nossa boca palavras que abençoem, palavras que tragam edificação para pessoas, palavras que dê ânimo para as pessoas, palavras que ajudem as pessoas a se fortalecerem. E nós sabemos que muitas vezes quando nós queremos falar palavras para ajudar as pessoas, nós acabamos indo além das próprias palavras, porque nós temos o desejo de abençoar e de ajudar as pessoas naquilo que for necessário. Antes de torpeza na comunicação, agora saindo palavras que abençoem. Isto significa ir além, e muito além, como seguidor de Jesus. Aí ele diz assim,
não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vivermos uma vida que não mais apenas nós fiquemos tristes, mas uma vida que nós não façamos os outros tristes. E uma vida que nós nos preocupemos em não só não contribuirmos para que pessoas fiquem mais tristes, mas que no nosso interior nós não deixemos o Espírito de Deus entristecido com o nosso jeito de viver, com a nossa forma de lidar com as coisas, com o nosso jeito de pensar. Muitas vezes nós podemos não falar, mas estamos abrigando em nosso interior um monte de pensamentos malignos, digamos assim. Um monte de pensamentos maus que tomam conta de nós. E nós só não falamos isso porque às vezes nós temos até vergonha de dizer o que pensamos no nosso interior. Quantas vezes nós nos relacionamos com o outro e dentro de nós temos maus sentimentos. A verdade da situação que já aprendemos anteriormente, se nós estamos abrigando mágoas, tristezas, aí ele diz adiante aqui, livrem-se de toda a amargura que nós já falamos anteriormente, indignação e ira e gritaria e calúnia, bem como toda maldade, e sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aqui nos diz a palavra de Deus, não deixar que a amargura, a indignação tome conta do nosso coração, a ponto de nós levantarmos calúnias, injúrias, a ponto de nós até reagirmos às maldades com maldade, a ponto de nós, muitas vezes, se tínhamos razão em alguma situação, perdermos a razão por causa das atitudes que tomamos. Aí ele diz aqui algo que vai muito além do que nós possamos imaginar. Ele diz aqui, sejam bondosos e compassivos para com os outros. Quer dizer, tenha compaixão, busque entender, busque perdoar se de repente alguém fez alguma coisa com você. E ele diz aqui, perdoando-vos mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Não somente termos recebido o perdão dos nossos pecados através de Cristo, mas nós sermos fonte de bênçãos e de perdão e de graça para com as pessoas também. Ir muito além, não somente não se magoar, mas que vivamos uma vida de saber perdoar, da mesma forma que fomos perdoados por Jesus. Isto, irmãos, não é difícil. Eu diria, é impossível. Nós só podemos perdoar através de Jesus Cristo. Entendendo a profundidade do perdão que Ele nos concedeu. E à medida que nós sentirmos a profundidade do perdão com que Ele nos perdoou, nós poderemos perdoar aos outros. Porque se nós fomos perdoados, nós também devemos conceder a graça e a bênção e estender o perdão aos outros que nos ofendem. Aí ele diz aqui, finalizando, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ser seguidor de Jesus é ir além, sendo imitador de Jesus.
E imitar Jesus, talvez não nas suas ações apenas, no seu jeito de se relacionar, no seu jeito de falar, mas imitarmos a Jesus no amor. E a palavra imitador aqui, ela se refere ao seguidor, a prestar atenção em todos os detalhes. E assim como Jesus se entregou e nos amou, é um amor não apenas de afinidade e sentimentos. É um amor não apenas por aqueles que nos querem bem, mas é procurar estender o nosso amor de uma forma como nós ainda não conhecemos. É muitas vezes amarmos tomando atitudes que muitas vezes vão contra os nossos próprios sentimentos. Alguém nos ofendeu, mas nós temos oportunidade, aquele alguém que nos ofendeu, de praticar o bem, e para que ele possa não receber uma vingança, mas para que ele possa receber o perdão e o amor de Deus, assim como nós fomos perdoados. Isso é ir muito além. Ir além é imitar a Jesus. Não somente sermos melhores pessoas, não somente sermos o melhor de nós, mas nós só podemos ser o melhor de nós imitando aquele que se deu por nós, Jesus Cristo. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, que nós possamos ir muito além na nossa fé, na nossa forma de seguirmos a Jesus Cristo. Que nós não fiquemos apenas em determinadas práticas e em determinados pontos da nossa vida. Que nós possamos caminhar além, dentro desses padrões, dentro da profundidade do amor de Jesus e do que significa seguir a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a irmos além, não de uma vida, não ficando numa vida medíocre, numa vida superficial, numa vida comum, que não queira sair da sua zona de conforto, mas uma vida que, por causa de sermos discípulos de Jesus, nós estejamos dispostos a ir além. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque Cristo foi muito além pelo seu amor por nós, ó Pai. Nós queremos te agradecer, porque Cristo chegou a se entregar por nós como sacrifício vivo, santo e agradável aos teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por tão grande amor e queremos te agradecer por vivermos esta vida em Jesus, porque o teu Santo Espírito habita em nossos corações, nós os que já nos rendemos a Jesus, entregamos a vida a Jesus. Pai, nós te pedimos aqui, que se alguém ainda não conhece o que significa seguir a Jesus Cristo, possa ter a disposição no coração, que não endureça o seu coração e que se abra para o amor de Jesus Cristo, para que se renove do novo homem em Cristo Jesus. E, Senhor, nós queremos te pedir, como seguidores de Cristo, que tu nos ajudes, ó Pai, a irmos além até de nós mesmos, de nossos sentimentos que muitas vezes nos travam, de nosso amor que é falho, de nossos sentimentos que muitas vezes não correspondem com aquilo que deveriam, das nossas ações que muitas vezes são limitadas, mas que o Senhor nos ajude a irmos além, mais profundamente, através do amor de Jesus. Esta é a oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém.